Mais um episódio aí do Calpcast e hoje a gente tem um convidado muito especial. E o tema de hoje é Conselhos para o Empreendedor Cristão. E hoje a gente convidou aqui o Anderson Thomas da Aluminix. E aí, Anderson, tudo bem? Tudo bem, queria agradecer o convite, fiquei muito feliz do Calpcast, né? Fiquei muito feliz de receber o convite, além da nossa amizade, né? E o apreço e o carinho que eu tenho pela sua pessoa, também ver esse projeto lindo, né? Se iniciando aí. E para mim é um privilégio muito grande poder participar. Tá logo nesse início aí, né? Maravilha. E eu vou chamar você do jeito que eu te chamo, de bebê mesmo. Bebê, Bebê! ô bebê, a Aluminix foi uma empresa herdada porque hoje ela é referência no mercado de esquadria, é uma empresa que fatura milhões ali por ano. Então, isso herdou dos seus pais? Você começou do zero? Como é que foi isso? Vamos lá. Vou falar um pouquinho da Aluminix, né? Da minha jornada. A Aluminix é uma empresa de esquadrias de alumínio. Uhum. Eu sou proprietário da empresa, né? Sócio proprietário, sou o único proprietário. Quando eu iniciei a empresa em 2018 e iniciei a empresa sozinho, juntamente com a ajuda da minha família. Mas começando a trajetória, né, do alumínio, eu comecei em 2013 trabalhar com alumínio, estava fazendo engenharia civil. E aí eu pensava de ir na parte civil, trabalhar com construção e veio a oportunidade de trabalhar com alumínio. Entrei em uma empresa, trabalhei um tempo nessa empresa e eu sempre tive um desejo de empreender, desde novo, né? Eu sou de família muito simples, né? Então, assim, desde novo, sempre sempre trabalhei com empreendendo, né? Vendia picolé, vendia pão doce na rua, saía de porta em porta batendo, perguntando se a pessoa queria colocar o aterro, né? Ou colocar terra para dentro da casa. Então, Isso esse é tudo meu. aqui na região? Isso tudo na onde eu morei um tempo em Brasília e um tempo aqui em São Paulo, mas foi mais em Brasília, né? Que é onde Uhum. começou a minha adolescência. Então, assim, com adolescente eu sempre procurava serviço, não queria ficar em casa, pedia para lavar o caminhão de um, pedia para lavar o carro do outro. Então, eu sempre tive esse espírito empreendedor. E eu arrumei essa oportunidade, né, na empresa de alumínio. Eles me deram uma oportunidade de abrir uma empresa lá dentro, né? E fiquei um tempo nessa empresa, eles fecharam a empresa, eu fiquei um tempo parado e depois iniciei a Luminix. Então, a Luminix, comecei sozinho, né? Na verdade, eu, Deus, e depois contratei o primeiro funcionário, e aí aos poucos a gente foi caminhando. E aí depois fiz um convite pro meu irmão, que sempre me ajudou, sempre caminhou junto comigo, e a gente começou, em 2018. E você começou atendendo casa, apartamento, trabalho pequeno? Já começou no alto padrão? Como que foi? Na verdade, quando eu fui para a Luminix, eu saí de uma área que era a parte corporativa, fazia muita fachada, muito prédio. A gente tem Uhum, uma referência aqui em Jundiaí que é o Golden Office. uhum. Eu participei da obra do Golden Office, a gente trabalhou lá nessa obra, então era muito corporativo, muito prédio, muita fachada, muita coisa grande. Eu participei das maiores obras do Brasil em 2017, 2016. E quando eu parei de prestar serviço para essa empresa, eu falei, bom, agora eu preciso fazer o que eu gosto, né? Eu gostava do alumínio, mas não gostava muito do segmento, de ser muito corporativo. Uhum. E eu sempre gostei da parte de decoração, parte residencial. Até quando eu tive meu primeiro imóvel, meu apartamento, eu que tomei conta da reforma. E eu fazia aquilo lá com tanto amor, né? O gesso, a decoração, os detalhes. Eu sempre me apeguei muito a detalhes, né? Sou uma pessoa muito detalhista. E gosto de fazer, sempre quando vou fazer as coisas, eu gosto de fazer com excelência. E eu falei, bom, agora tá na hora de fazer o que eu gosto, né? E apareceu uma oportunidade através de um amigo meu que era construtor na época, né? Eles tinham uma construtora e aí ele me chamou para montar a empresa. Eu falei, eu topo, né? Topo montar a empresa. Eu vim do alumínio, trabalho com alumínio, só que vai ser um segmento totalmente diferente. E aí quando eu comecei, eu já comecei fazendo umas casas já de médio padrão, né? Médio e até alto padrão. E aí eu comecei a focar nisso, porque eu acho que a gente tem que ter um horizonte, né? Não adianta querer pular de lado em lado sem você ter um direcionamento correto, né? Então, assim, eu já me identificava. Eu falei, eu quero focar, né? Como apareceu essa oportunidade, é uma coisa que eu sempre gostei e admirei, gostava muito da arquitetura. Eu falei, eu vou focar no médio e no alto padrão. Legal. E você começou
com uma empresa ali, você falou que contratou o primeiro funcionário, depois o seu irmão. Hoje são quantos funcionários na Luminix? Hoje, no total, está numa média de 30 pessoas. Legal. E para chegar a essa média de 30 pessoas, ao que você faz hoje, com a estrutura que você tem hoje, teve muitos desafios emocionais, financeiros. Você já pensou em desistir? Onde fica a fé ali? Ah, a gente sempre pensa, né? Eu falo que a nossa vida é feita de altos e baixos. Um dia a gente acorda um super-homem, né? Outro dia a gente acorda lá embaixo. Às vezes não dá vontade nem de sair na cama, mas é nesses momentos de desafio que a gente tem que exercer a nossa fé, né? Crer naquele que nos chamou e entender que Jesus ele sempre está conosco todos os dias, né? Isso é o que nos conforta e o que nos dá força também diariamente, né? Então, assim, mas já pensei já em desistir, muitas das vezes em desanimar, em recuar. Não é fácil, né? A gente empreender mesmo é muita instabilidade, muita insegurança, é muito instável, né? O cenário econômico do Brasil, a Uhum. dificuldade política. Então, assim, é mais os desafios de tudo, de mão de obra, né? De um início, de você trabalhar numa área, né? E um público que você está procurando específico, né? Então, assim, eu acho que quando vai subindo mais a régua, mais as dificuldades, mais difícil fica, né? Sim. Então, assim, teve momentos, pensei em desistir, mas assim, eu sempre tive muita fé, né? Eu Uhum. falo, costumo comparar minha história com a de José, né? E a gente vê que a história de José não foi fácil, né? Teve muitos caminhos para percorrer, para trilhar. É a grande dificuldade hoje da geração, né? Eles não querem passar pelo processo. E o processo dói. O processo é doloroso, né? Uhum. Muitas das vezes é temperado com lágrimas, né? A gente tá no caminho, tá vendo a promessa, mas tá passando pelo processo, né? E tá chorando. Mas a gente sempre tá confiante, né? De toda essa trajetória, tem algo que você lembra que você traz como lição pra você? Algum momento que você passou, alguma coisa que te aconteceu que você pega como lição pra você, que te marcou muito? Foram, assim, falar num geral, foram bastante momentos, né? Mas o momento mais decisivo, assim, importante foi quando eu tinha uma sociedade no início, né? Eu comecei sozinho e tinha um sócio, esse rapaz que me deu a oportunidade. Ele era construtor, então ele tinha uma parte da empresa. E aí, em determinado momento, ele me ofereceu a outra parte para comprar, né? E eu me apoiava muito porque eles passavam as obras para mim, né? Eles que mandavam, enviavam as obras, ou seja, eu já tinha tinha um comercial, né? Porque eles eram responsáveis de enviar as obras e eu de produzir. Uhum. E aí, quando ele chegou para oferecer a parte dele para comprar, ali mudou completamente, né? Ali virou uma chave, mudou minha vida. Tive que abortar alguns projetos. Eu tava com terreno para construir minha casa. Então, assim, tive que abrir mão da construção da minha casa. A gente tava pensando na época em ter filhos, teve que segurar um pouco. E aí eu já não tinha essa empresa para passar obras, tive que caminhar sozinho. Aí tive que assumir uma outra parte de uma locação. E a partir daquele momento eu fui sozinho mesmo, né? Não tinha nenhum sócio assim na parte comercial para me mandar a obra. Eu tive que começar a caminhar sozinho. Ali foi o momento que eu exerci assim muito da minha fé, né? Porque e a confiança em Deus. Eu tava crendo mesmo que Deus tinha um chamado, né? E tinha um propósito específico na minha vida, né? Então, naquele momento foi bem difícil. Naquele momento eu tive que mudar muito os projetos pessoais e também na parte da empresa. E então eu tive que dar uma recuada, né? E ali seguir adiante. Mas com o passar do tempo, com o caminhar, eu vejo que eu vi, né? Eu posso hoje contemplar que valeu muito a pena. E hoje ali na empresa você cuida da parte do comercial. Não, assim, na parte eu cuido, na empresa eu cuido, a gente que é proprietário tem que cuidar no macro Uhum. geral, né? Então, assim, hoje eu tenho uma equipe muito boa. Isso aí é um baita diferencial também, né? Quem tá querendo empreender ou quem já tem empresa, invista bastante na sua equipe, né? Valorize bastante a sua equipe, não tá fácil a mão de obra. Então, assim, ao invés de descartar de treinamento, tenha paciência, né? E então, assim, hoje eu tenho uma equipe muito boa. Tenho uma parte comercial, tenho o pessoal de PCP, tenho a parte de obras, tenho um financeiro muito bom. Então, assim, eu fico mais na parte macro, né, geral, né? Acompanhando cada departamento. Legal. E hoje, você teve filho há quanto tempo? A última, 7 meses.
A última foi há 7 meses. 7 O primeiro meses. foi... O primeiro tem 2 anos e 8 meses, que é Então, o você Lorenzo. você se programou tudo pra ter ele. Você falou que teve um momento ali que você teve que recuar, abrir mão da construção, Sim. queria ter filho e teve que adiar. Eu tenho muitos amigos que são empresários, até hoje não tem filho, porque fica esperando o momento ideal. O momento ideal não existe, na verdade, na vida do empreendedor, né? A gente tem que caminhar, né? Se organizar. Eu esperei 9 anos para ter filho, então assim... Mas assim, a gente sempre esperava. No momento que foi para ter filho, eu vendi o terreno e não construí a casa. Ah, não, mas a gente não tem casa. Uhum. Então, assim, quando eu tava morando de aluguel, foi quando a gente programou em ter o primeiro filho e Deus vai preparando tudo. Tudo, tudo. Eu sempre falo pros amigos. Se você tá na direção de Deus, se você tá no centro da vontade de Deus, não tenha preocupação, não vai atrasar a sua vida, né? Às vezes porque não concluiu algo ou porque não fez algo, né? Faz, né? Se programa, se tá no momento e na hora certa, se os dois estão sentindo no coração de ter, façam. Uhum. E o restante você vai ver que é até diferente. Hoje eu olho pros dois assim e eu falo assim, eu preciso trabalhar mais. Eu preciso dar um futuro melhor para os meus filhos. Então, ou seja, é um estímulo, né? É até um incentivo. Então, para mim, serviu disso. Quando eu tive o meu primeiro filho, aí você vai correr atrás de uma casa, aí compramos um apartamento, aí você já vai preparar. Então, as coisas vão acontecendo da mesma forma, né? E eu acho que para tudo isso também exige um planejamento financeiro. Você sempre foi planejado financeiramente? Você sempre teve a cabeça no controle ali para administrar as finanças? Ou isso foi da sua esposa? Como que foi isso? A minha esposa, ela é uma boa administradora. Uhum. Então, assim, na parte pessoal lá em casa, ela me ajuda demais. Ela veio dessa parte de finanças, trabalhou 13 anos em uma empresa. Então, ela é uma bênção para isso. Porque eu tenho bastante coisa já da empresa. Então, na parte da empresa eu acompanho bastante, porque o financeiro eu falo que é o coração do negócio, né? Ainda mais nesse ramo que a gente trabalha, que é na parte de construção civil, é onde o pessoal, eles enxergam, né? Assim, a gente vê bastante empresa construindo, né? A empresa se ergue, começa a vender demais, e aí não se prepara financeiramente, é onde eles entram em falência, Uhum. né? Então, assim, precisa de um acompanhamento minucioso e é o que eu faço. Eu participo, eu tô todo dia, eu tô acompanhando, eu que faço as liberações, eu que faço, né? Acompanho bem, tô lá de lado do financeiro. E a minha esposa, ela, na parte de casa, ela me ajuda bastante, né? Mas a gente sempre fez essa programação financeira para tudo, para a empresa, na nossa parte, na nossa vida pessoal também. Você comentou que mais novo você tinha comprado o seu primeiro apartamento, que foi o que você decorou. Para fazer essa compra do apartamento, você já tinha uma mentalidade de finanças legal, de administrar? Isso veio já da família, do seu pai? Você aprendeu? Como que foi? Não, assim, eu não tive na parte familiar, assim, uma base, Uma uma educação educação financeira. financeira. A gente vai aprendendo com os erros e com o tempo, né? O importante é a gente sempre aprender, né? E buscar melhorar. Mas eu sempre fui uma pessoa sonhadora, né? E pra gente conquistar os nossos sonhos, a gente tem que se planejar financeiramente, Uhum. né? Não adianta colocar Deus à prova, né? Falar, eu quero um apartamento, eu quero uma casa, quero mudar de vida e tá gastando, né? Tá dando cabeçada em coisas erradas e depois querer julgar e colocar a culpa pra Deus, que não é assim Uhum. que funciona, né? A gente tem que ser um bom administrador, né? Eu pego isso aí como o José do Egito, né? Uhum. Ele foi um bom administrador, né? Um homem de Deus. Então a gente precisa administrar as nossas finanças, fazer corretamente. Quando eu comprei meu primeiro imóvel, eu tinha 22 anos, né? Tava com 6 meses de namoro. Coloquei minha esposa Caramba. no carro, ela falou, pra onde a gente vai? Eu falei, vamos ali assinar a escritura de um apartamento que eu tô vendo. Imagina, com 6 meses de namoro, ela se assustou, né? Mas eu já sabia que eu ia casar com ela, né? Era uma coisa que Você tava tendo foi uma visão a Deus longo que prazo. já tinha unido. E eu sempre tive essa visão. Eu queria já casar morando num imóvel próprio, né? Então, assim, foi tudo preparação de Deus, mas também planejamento. A gente precisava de um valor para dar de entrada, então a gente já Uhum. tinha já o valor juntamente com o meu, com o da minha esposa, e foi tudo casando certinho. Eu falo, Deus, ele faz tudo perfeitamente, né? Caramba, então você ali com essa idade, você já tava fazendo uma reserva ali, pensando a longo prazo. Já. Porque pro jovem ali, nessa idade, quer comprar, quer... Eu tinha um dinheiro para comprar uma Audi, um carro. Uhum. Era o meu sonho, uma Audi. Queria na época, uma Audi vermelha, 4 portas. Sempre gostei muito de carro, né? Uhum. E aí todo mundo sabe disso aí, quem me acompanha. Então, assim, eu tinha um dinheiro para comprar uma Audi vermelha, 4 portas. Mas, até então, o projeto era esse, até namorar. Depois eu namorei. E o cristão, você sabe, que ele já namora com a intenção de casar. Sim. Então, ou seja, não tem porque eu comprar um carro. Vou comprar um Uhum. carro para depois depreciar ou perder dinheiro? Não.
né? O dinheiro é muito suado. Então eu fiz o quê? Eu peguei o dinheiro, guardei juntamente com a minha esposa. E nisso eu fiz um voto também. Eu tinha um valor para receber, minha mãe tinha um valor da época do meu pai falecido. E eu fiz um voto de 30 dias e no 30º dia saiu o valor. E aí me Caraca. ajudou a comprar um apartamento. Pra Uhum. ver como Deus é tão maravilhoso que até nisso ele, ele nos ajuda. E aí eu comprei já, tava com 22 anos, comprei o apartamentinho, casei. Eu lembro que o dinheiro que sobrou entre casamento e carro deu pra comprar uma moto. Uma YBR que eu fiquei com ela uns 2 anos indo trabalhar, né? Mas em tudo eu dava graças, né? Isso que é eu falo assim também, deixa essa dica pra todo mundo. Eu falo que um coração com gratidão, ela move as mãos de Deus, Uhum. né? Eu sempre costumo dar essa palavra lá no serviço pro pessoal. É... Tenha gratidão por aquilo que você tenha hoje, né? Por aquilo que você tem hoje. E através desse sentimento de gratidão, Deus ele vai te honrar, né? O problema é que às vezes você tem um carro, né? Foi tão suado, mas foi Deus que te deu. E às vezes a gente se preocupa tanto com as coisas do futuro, né? O que tem por vir e acaba esquecendo de agradecer o que Deus já nos deu e o que a gente tem hoje. Então eu sempre falo, louva a Deus por aquilo que você tem. Eu tinha uma YBR, mas eu era tão feliz com ela, né? E através desse sentimento, Deus foi abençoando, né? Então fica até esse conselho aí pra você, né? Independente do que você tenha hoje, mas saiba que foi Deus que te deu. Se foi honestamente, foi Deus que deu. Então valoriza, seja grato a Ele, né? Porque através desse sentimento de gratidão, Deus vai te honrar. Maravilha. E Uhum. você falou que sempre foi ali um pequeno empreendedor, vendia picolé, ajudava o É, pessoal ali. É, isso foi desde cedo, desde novinho. desde novinho, desde E novinho. você era um cara sonhador? Que geralmente quem é assim é sonhador, né? É, Gosta de visualizar na mente muita sim. coisa. E muitas pessoas, assim, não por maldade, mas Uhum. até por medo por medo de eu me frustrar, falava, nossa, filho, você sonha demais, calma, vai devagar, né? Uma vez minha mãe até falou pra você, calma, filho, se for pra você casar e talvez não ter um apartamento e morar na casa de alguém ou de locação, eu falei, mãe, eu quero, eu já determinei isso, eu sei que Deus vai permitir isso. Então era muito decidido, né? E com isso, às vezes as pessoas que me amavam ficavam até um pouco seguro, né? Às vezes eu ser muito novo, né? E vinha aquela frustração. Mas assim, eu sempre fui muito decidido, né? Sempre fui muito sonhador, muito. Então muitas pessoas falavam isso. Meu, mas como você sonha, hein? Falava, você é igualzinho ao seu pai. E, e eu sempre tive esse espírito empreendedor desde novo. Nunca tive vergonha de nada. Eu sempre, desde dos 10, 11 anos, eu lembro que a minha tia, eu falei que eu vendia pão doce, minha tia, ela fazia o pão doce, que ela tava passando dificuldade e necessidade. E eu não ganhava nada, mas a minha alegria era sair para vender e conversar com o público, com o pessoal, né? Na época a gente tinha uma motinha, uma mobilete, né? Conhecida. Eu e meu irmão tinha muita vergonha de vender. Aí eu pegava uma caixinha, saía de lado, mas coisa de 1 hora. Durava até pouco o rolê, né? Eu queria ficar rodando mais, mas eu vendia tão bem que é muito rápido. E aí eu sempre passava, mas quando voltava já vendia tudo. E sempre, às vezes eu falei que eu passava nas casas, né? Lá assim. O pessoal, como tava construção nova, terreno novo, eles aterravam demais, então precisava de gente para jogar a terra para dentro. Eu já tinha uma carriola e uma pá, eu passava nas casas. Opa, tudo bem? A senhora não vai querer jogar uma terra dentro de casa? Posso vir amanhã para jogar? E ganhava coisa de 3, 4, 5 reais, né? Meu vizinho também, que hoje eu vou lá, ele fica muito feliz, mas eu falo, né, bicho, você me abençoou demais. Ele chegava com o caminhãozinho dele e eu e meu irmão ia lá bater na porta perguntando se a gente podia lavar. Então, assim, a nossa infância foi assim, né? Quando eu vim quando eu cheguei de Brasília para a região aqui, para Jundiaí, eu comecei a trabalhar de lavador de carro. Eu tinha 14 anos. Foi uma vaga que apareceu e eu fiquei sabendo que uma pessoa tinha rejeitado. Aí eu falei, que isso? Não tem como rejeitar serviço, eu precisando de trabalhar. E eu fui lá conversar com a dona do posto e eu fiquei trabalhando por 2 anos, quase 3 anos de lavador de carro. Eu trabalhei dos 14 anos aos 17 anos. E depois a mulher me colocou como frentista. Então eu trabalhei ganhando 10 reais por dia. Sexta, sábado e domingo eu trabalhava o dia inteiro. E o interessante é que a caixinha não falava nem comigo, falava com a mulher do posto, né? E criava aquela fila de carro para lavar, porque eu lavava sempre com. Eu comentei esse dia para um amigo, eu fazia com muita excelência. Era uma Brasília velha, tinha um rapaz que morava lá perto numa chácara, tinha uma Brasília velha, mas eu lavava aquele carro com tanto, sabe, com tanto cuidado.
Você via o sorriso, né? O brilho no rosto depois que eu finalizava né, a lavagem. Mas eu fazia aquilo porque né, é uma coisa que eu carrego comigo mesmo, né? Tudo que a gente vai fazer tem que fazer com perfeição. Tem que fazer com excelência, né? Deus, ele é excelente. Deus gosta das coisas excelentes. E Deus, ele examina não só as ações, mas as intenções do coração. Então, antes de fazer, tem um sentimento que te impulsiona a fazer isso. Qual é o sentimento que te move? Então, o sentimento de excelência, de ver o negócio bem feito. Então, eu falo, aí Deus enxerga, ele acha graça. Então, Que assim, sempre fui, né? É que é muito longo. Se eu contar a trajetória assim depois, vim caminhando, né? Precisava de umas 3 horas aí. Mas é maravilha. gostoso a gente reviver assim, né? Eu falo, né? Quando a gente acaba revivendo, voltando ao passado, né? Você é mais grato ainda por tudo, né? E você acredita que o segredo para você vender bem e vender muito é ter um bom relacionamento com as pessoas? E isso ajuda demais. É questão de. É um conjunto, na verdade, né? É a qualidade e excelência, o relacionamento, né? E essa empatia de pegar o sonho do cliente e falar, tratar ele como um projeto, como um sonho, que é o nosso lema, transformando sonhos em realidade. É o que eu sempre converso com o pessoal da fábrica. Não é um simples objeto. Você está trabalhando com o sonho do cliente. Quantos anos que o cliente demorou para construir uma casa? Né? Às vezes o cara está numa idade que já está avançada e está conseguindo concluir esse sonho agora. Então a gente trabalha com sonhos. É ter essa empatia, se colocar no lugar do cliente. Eu gostaria de receber o produto assim? Tá excelente? Né? Tem qualidade? Então, assim, são esses princípios, né? Que a gente carrega. É a qualidade, é a excelência e essa empatia. E você comentou do seu pai. Você lembra dele? Você falou que ele faleceu. Você lembra dele ou é do que as pessoas falavam que você sabia dele? Lembro muito dele. Ele faleceu, eu tinha 6 anos, 7 anos de idade, né? Mas era uma pessoa muito alegre, muito extrovertida. Parece demais comigo. Parece Muito, demais. muito, muito, muito. O pessoal fala, parece Sonhador. sua mãe. Ele era sonhador, até então que, quando ele faleceu, ele deixou uma estrutura boa pra gente. Naqueles tempos, né? A gente já tinha uma boa casa, ele tinha um bom emprego. E Deus acabou recolhendo ele. E aí a gente continuou aí a caminhada. Deus preparou um- uma outra pessoa para ficar junto com a mãe, que é meu padrasto, faz mais de 25 anos, 27 anos, que também hoje é um pai pra gente. Mas sempre lembra, né? Eu sempre, na época do casamento, eu lembrei bastante dele. Quando um filho nasce, você sempre fica parando assim, falando, e se meu pai estivesse aqui? Alguns momentos, quando você precisa de um conselho, às vezes tem determinada situação que não é fácil. Às vezes, tipo, né, parece que é fácil, mas não é fácil. Tem determinadas situações que você precisa de um conselho. Faço, não faço? Aceito essa oportunidade? Não aceito? E nesses momentos eu falava, poxa, queria tanto ter meu pai do lado, né, pra poder me aconselhar e falar, faz, filho, não faz, filho, calma, vai devagar. Então, muitas das vezes você acaba errando, você acaba falhando, né? E aí você adquire uma experiência. Mas, lógico, se você tiver uma pessoa do lado, né, um mentor, é totalmente diferente, o cenário é diferente, né? Então, assim, eu sinto muita falta, muita falta. E a sua caminhada cristã começou desde cedo? Desde cedo, a minha mãe sempre foi cristã, sempre foi evangélica. Eu nasci, mas meu pai não era evangélico, né? Ele não era cristão. É, a gente, eu fui ter um relacionamento mesmo, assim, com Deus, começar a frequentar a igreja, com uns 12 anos, 13, na adolescência. Né? Foi uma igreja lá em Brasília. A gente pegou um grupo lá muito bom de jovens. Foi quando eu comecei a ter mais intimidade com Deus. Fui batizado nas águas, fui batizado no Espírito, né? Então, assim, e aí depois dessa idade, nunca me afastei. Afastei aqui quando cheguei aqui na época, mas que uns 2, 3 anos e acabei retornando, né? Mas de lá pra cá, sempre sempre temente a Deus, né? Legal. E eu já ouvi pessoas falarem que Deus abençoa muito quem é generoso. Você acredita nisso? Que quem é Muito, generoso é abençoado? muito. É o segredo de tudo, né? E na verdade, assim, generoso e na verdade, assim, nós somos mordomos de Cristo, né? A gente tá aqui para administrar as bênçãos de Deus. Enquanto um empreendedor, uma pessoa, ela
ela não entender isso, né? Eu creio que fica difícil a pessoa ser abençoada, né? Abençoada debaixo da presença de Deus, é diferente, né? Você Uhum. pode, pessoa, quem olha de fora vê uma pessoa abençoada, mas não tá sobre a bênção de Deus. Então eu falo que o ápice mesmo da prosperidade é isso, é a pessoa ser abençoada e a pessoa ter princípios e valores e estar na presença de Deus. Então, assim, o segredo é esse. É ter um coração generoso. É a gente ser administrador, ser mordomo daquilo que Deus ele está nos entregando. Nada é nosso. Nada é nosso. E Deus, quando ele abençoa alguém, ele abençoa com um propósito. Ele abençoou José por quê? Fazia parte da promessa, né? O Uhum. povo de Israel foi abençoado, seus irmãos, sua família deram sequência na promessa que Deus tinha para o povo de Israel. Então, assim, tudo tem um propósito. E eu falo, o propósito de eu ser abençoado, Deus me abençoar, ter empresa, eu olho hoje, nada disso sobe no meu coração. Porque não é meu, é de Deus. Como que eu vou deixar a vaidade, o orgulho subir no meu coração, a prepotência, né? Isso aí vai contra os nossos princípios, né? E então, assim, a gente precisa ser cada dia mais abençoador, né? Abençoar aqueles que estão do nosso lado, nossa família, nossos amigos, os que necessitam, a obra, o reino de Deus. Esse é o nosso propósito. Maravilha. E para você Uhum. que não sabe, hoje eu tenho uma empresa de marketing e na época que eu tinha saído do emprego, eu vi as pessoas falarem do Thomas que ele tinha saído de Várzea, ido para Jundiaí, aberto uma fábrica maior, estava crescendo. Falei, pô, o Thomas empreende, eu vou marcar de conversar com ele. Aí eu lembrei que eu tinha seu contato, eu mandei mensagem. Ele falou, não, vem na fábrica um dia a gente conversa. Aí eu lembro, eu cheguei lá, eu falei, ó, Thomas, eu queria abrir uma empresa, eu queria conselho, que eu tô querendo abrir empresa de marketing, ou Mercado Livre, você lembra disso? Lembro, bastante, lembro. Então, aí eu fui Perfeitamente. pedir conselho, aí ele explicou, falou sobre a empresa, falou que Deus era o dono da empresa, você apenas gerenciava, É foi o que isso você aí. tinha me falado. É isso E hoje a mesmo. gente tá aí com a empresa, crescendo, empresa de Olha que marketing, benção. inclusive a Luminix é um cliente nosso aí, Cliente. e Indico, viu? foi muito bom esse crescimento. Foi demais. Poxa, eu lembro, ou se lembro, né? Você chegou lá todo animado, né? Eu falei, bebê, você tá igual eu quando começou. Calma, né? Eu falei, vamos direcionar as ideias, controlar a ansiedade e superar as frustrações. Esse é o lema, né? E aí foi colocando, né, as coisinhas num caminho. E hoje eu vejo a estrutura que vocês têm, né? Estão formando aí. E, poxa, eu louvo a Deus por isso. Eu fico feliz, né? A sua alegria é a minha alegria, né? Eu Maravilha. falo, isso aí é muito bom, né? E, bebê, o empreendedor ali, que hoje ele já vende ou que não vende ainda, e ele quer vender para o alto padrão, ele quer vender um produto high ticket ali. Quais conselhos você dá para essa pessoa? Primeiro é permanecer firme no propósito, né? Não é fácil. Por quê? Quando você tem um objetivo de atingir um produto de alta qualidade, de alto padrão, você tem que se estruturar para isso, né? Eu estruturei a minha fábrica e estou ainda estruturando. Até então, esses dias, agora em abril, eu inaugurei o nosso showroom aqui na região, um espaço muito bom para receber os parceiros, né, arquitetos e clientes. Então, isso faz parte da estruturação para atender o produto de alto padrão. Requer um investimento maior, né? Uma mão de obra diferenciada. É isso que muitas das vezes eu falo para o meu cliente. Ah, mas o produto é o mesmo, mas a forma de fabricação, de produção é diferente. Você tem que trabalhar com a mão de obra. É um serviço que é artesanal. É a mesma coisa de um móvel, né? Um móvel de madeira. Tem muita coisa que não é a máquina que faz, são mãos humanas que faz. Então, assim, requer o talento, né? É o processo, é a qualidade, é a excelência, são os componentes, os produtos que você vai comprar. Então, assim, hoje a gente trabalha com a gente tem uma estrutura muito boa na fábrica, né? Em questão de projetos, questão estrutural mesmo, maquinário meu. Poxa, recentemente a gente comprou no ano passado 2 máquinas lá, mais de 1 milhão, para fazer um processo, né? Que é um de corte e de usinagem. Se você for comprar uma máquina convencional dessa, você vai gastar 60, 70 mil. Olha a diferença de preço. Então, assim, o produto de alto padrão, ele requer uma qualidade maior, né? Um maquinário diferenciado, uma estrutura de fábrica melhor. E eu acho que é isso que o empreendedor ele tem que ter em mente, que é ou ele tem que ter a mentalidade que ele vai construir um CPF forte,
ou um CNPJ forte. Justamente. Então ele precisa deixar a empresa em primeiro lugar, porque você podia muito bem falar, não vou comprar esse equipamento, vou colocar o dinheiro no meu bolso, investir ali, investir num imóvel e não fazer a empresa crescer e melhorar, né? Mas você se absteve disso e falou, não, vou investir aqui na empresa, porque você tá tendo uma visão a longo prazo. Sim. Eu acho que isso ele tem que deixar muito bem estruturado na mente, né? Isso, bem colocado, é isso mesmo. O pessoal sempre fala, nossa, quando eles entram na fábrica ou no showroom, ficam admirados. Eu falo, meu, isso aí foi suado, né? Assim, eu abri mão de muitas coisas, né? Muitos sonhos pessoais, né? E lógico que tudo tem um tempo determinado para todas as coisas. Não adianta a gente querer fazer a estrutura de fábrica, ter uma fábrica excelente, um showroom, né? E mais minha vida pessoal, alguns sonhos, alguns projetos. Não é assim que funciona, né? Tem que ter a calma, tem que colocar tudo no tempo, no momento certo, né? Enraizar primeiro para depois colher os frutos, né? É uma semente. Foi plantada, germinada, enraizou, cresceu, opa, depois deu fruto. Então, assim também é no empreendedorismo. E tem um padrão que eu vejo em todos os empresários, que é a constância e a disciplina. Você começou com esquadria lá atrás e não saiu disso. Não. Focou nisso, não foi para outro mercado, não desviou o foco. E que foi um conselho que você me deu. foi um conselho que eu te dei e eu dou esse conselho para muitas pessoas. Até esses dias a gente fiz um evento lá em casa, uma reuniãozinha com alguns amigos que têm empresa. E eles falaram bem assim, meu, o que que a gente vai montar, o que que a gente vai fazer, qual que é a ideia? Eu falei, gente, primeiramente, vamos marcar uma reunião da gente orar e buscar Deus, para Deus nos capacitar naquilo que a gente tem hoje. Porque muitas das vezes aconteceu comigo. Eu já fui para uma outra área, eu tive um depósito de gás em outra cidade, em Pouso Alegre, Minas Gerais ainda, que caiu, era de 3 sócios, acabou sobrando para mim. Meu, poxa, foi um ano bem difícil. Eu investi perdi, na verdade, quase R$ 500.000. Tipo assim, não era a minha área, o lugar era longe, mas eu falo, tudo tem um propósito. Foi bom passar por isso. Através desse depósito de gás, às vezes me ajudou a não entrar em coisas maiores, entendeu? Então, assim, eu tirei como uma experiência, um aprendizado, justamente. E eu dou esse conselho. Estrutura aquilo que você tem hoje. No que você é bom? O que você faz? O que Deus tem colocado na sua frente? Qual que é a sua vocação? O que você gosta de fazer? Você já tem a empresa, já tem um CNPJ? Se dedica. Deixa um negócio excelente. Fala, ó, hoje tá tudo feito, a empresa tá rica, tá bem estruturada, tem o cliente, consegue caminhar sozinho, sem precisar da minha presença, né? Somente para acompanhamento. Quando você estiver nesse nível, aí você fala, opa, agora, né, vou investir em algumas outras empresas. Eu não tô falando em investimentos, tá? Investimentos, o Raulino falou Sim. da última vez, é diferente. Você fazer investimentos em questão de empresa CNPJ. Hoje eu tenho essa visão, né? É experiência minha. Se eu tiver bem estruturado, ok. Posso até pensar em ter algumas outras empresas e também que esteja muito próximo daquilo que eu faço. Caso contrário, a minha experiência não foi legal, foi negativa. Então, assim, valoriza aquilo que Deus tem te dado. Valoriza a sua empresa, foi o que eu falei para você. Sua empresa é muito boa, a área é muito boa. Estrutura, seja o melhor. Seja o melhor da sua área. Seja empresa referência. Você estando nesse momento, aí você pode pensar em outras empresas, em outros negócios. Legal, maravilha. Então, já se inscreve no canal aí, curte, manda esse vídeo para aquele seu amigo empreendedor, aquele seu amigo que está querendo empreender ou que está empreendendo, mas tem dúvidas ou está desanimado, manda esse vídeo para ele lá, que vai ser de muita importância e isso eu tenho certeza. Bebê, e hoje para a Luminix, o que você pensa a longo prazo? Quais são os seus sonhos para ela? Eu posso te falar assim, uma boa parte assim daquilo que eu tinha planejado, sonhado, está acontecendo, né? Mas lógico que a gente sempre pensa algo a mais, né? Então, assim, eu quero estruturar mais, assim, focar bem mais no alto padrão mesmo, né? É uma área que é um pouco mais difícil de entrar, mas hoje a gente inaugurou o showroom, eu tô com algumas linhas que são hoje as melhores que tem no mercado. Então, assim, hoje eu já me estruturei, então agora é só esperar para colher os frutos. Questão de maquinário, de estrutura, a gente está muito, muito bem estruturado, equipe também. Então, assim, é manter mesmo no que eu tenho hoje, na estrutura que eu tenho, e agora é só esperar colher os frutos, né? Só que lógico, né? Colher os frutos requer trabalho. Então, assim,
Uma pessoa perguntou para mim e falou assim, nossa, é difícil construir tudo isso. Eu falei, não, não é difícil. O difícil é manter. Porque construir é mais fácil. Se você tiver um investimento, eu saí do zero, né? Eu não tinha nada. Eu comecei tudo do zero. É difícil. Mas se a pessoa já tem alguma coisa e vai investir, é fácil. Montar uma fábrica, investir, montar um showroom, montar uma estrutura. O relacionamento demora um pouco, porque não é fácil, né? Então, assim, é um trabalho contínuo, mas assim, é algo desafiador, né? A gente tem que estar em constante evolução, trabalhando, a parceria também, né? É um diferencial nosso, sabe? Porque, assim, às vezes é o que eu vejo no mercado. Muitas pessoas, elas elevam, crescem, elas estão no topo. Aí entra a soberba, entra, entra a vaidade, e a pessoa fala, a partir de agora eu já estou no topo, não preciso mais de ninguém, né? Quiser fazer, faz. Se não quiser fazer comigo, é onde a pessoa começa a cair, declinar. E isso é trágico. Então, assim, o trabalho foi igual você falou, tem que ser constante, tudo constante. Se o cara tá no topo, continue trabalhando, porque para manter no topo não é fácil, não, é difícil, é um trabalho contínuo. Então, o que a gente faz com os clientes? Ah, manutenção, pós-obra, a gente sempre tá lá para fazer, para dar um auxílio. Isso é manter, né, aquilo que você já elevou, que não é fácil, é onde todo mundo peca e é onde a gente se atenta a não pecar. Então, assim, é isso aí. E hoje, para você, qual você acha que foi o fator mais importante para hoje você, a Luminix, ser referência no mercado? Porque hoje, aqui em Jundiaí, ela é que está em todos os condomínios, os melhores condomínios, a Luminix está dentro. Então, o que você acha que foi o fator mais importante para você entrar nesses condomínios e ter parcerias com bons arquitetos? Parece até espiritualizar demais, mas para mim é a fé e oração. Eu falei isso hoje. A gente faz o ordinário. O extraordinário é Deus que prepara. Então, assim, tem muitas pessoas que às vezes fazem o que eu faço e não conseguem atingir. Então, eu falo que é um conjunto de coisas. Eu sempre falo, quando eu tô bem com relacionamento com Deus, quando eu tô fazendo o meu propósito da qual o Senhor designou na igreja, na obra, ajudando pessoas, que esse foi o propósito inicial, eu vejo que as coisas elas caminham e andam. Deus vai preparando muitas coisas e ele sempre nos surpreende. Quando eu vejo que eu dou uma paradinha, as coisas começam a travar. Então eu falo, o segredo para mim é esse, é constante oração, porque não tem ninguém melhor para nos aconselhar, para nos ajudar do que o Espírito Santo. Ele que nos direciona, ele que nos guia, ele que nos dá a palavra certa em determinada situação. Já cheguei em momentos difíceis com cliente, em tratativa e negociação, que foi através do Espírito Santo. Ele dá a palavra certinha para você. Pra pessoa achar graça, falar, não, vou fazer com esse moleque, com esse rapaz, porque eu tenho uma dificuldade, né? E agora não mais, porque já tá crescendo uns cabelinhos brancos, mas eu era muito novo quando eu Uhum. comecei. Teve gente que falou mesmo, eu fechei com você, mas eu fiquei com dúvida. Fez, será que vai me entregar? Então, assim, eu falo, é isso. É a gente orar, oração, intimidade com Deus. Expor nossas dificuldades, nossos problemas e aquilo que a gente quer e aquilo que a gente almeja, né? E a nossa fé, que sempre tem que estar lá em cima. Então, assim, para mim isso é um diferencial e eu falo para isso para muitas empresas, amigos empresários, porque é o que o povo não fala, né? Eu poderia dar inúmeros conselhos aqui, mas esse é o ponto principal. É fé e oração. Quando a gente começa a buscar a Deus de todo o coração mesmo, quando a gente tem relacionamento diário, e a gente tá fazendo o que tem que ser feito como homem, as coisas acontecem, né? Aí eu pego de novo a história de José, né? José, ele não dependeu só de Deus, ele fez aquilo que ele deveria fazer, né? Você vê que até então, no momento quando o copeiro vai diante do, do faraó lá, o que que ele fala? Ó, lembra de mim quando estiver esperante ele, né? Então ele tava usando até o network lá, falou, ó, eu te ajudei, você vai me ajudar também. Ele não tava só dependendo, né? Então assim, aquilo que é o ordinário a gente faz, o extraordinário é Jesus que prepara. É Deus que prepara. Maravilha. E o nosso podcast já está chegando ao fim. Ah, Foi que um pena, que episódio pena. muito bom. Mas se você tem dúvidas ou perguntas para fazer pro Thomas, pode deixar nos comentários aí, porque ele vai vir mais um episódio abordando um outro tema. É, Se você tem algumas considerações finais aí para falar para esses empresários cristãos aí, esses empreendedores, e lembrando também que a gente tá junto com a Calp. a Calp, né, montar a gente vai logo logo lançar um podcast aí voltado nessa parte de empreendedorismo aí também, né? Que é o empreendedor sincero, né? É o que age com sinceridade, contando aquilo que o povo não conta, né? Que a gente vê hoje é muitas pessoas fantasiando, né?
E não fala a realidade, a dificuldade que a gente passa, né? E através de alguns conselhos que a gente passou e até de algumas pessoas que têm a mesma história, que iniciaram, que vieram do zero, eu acho que isso aí é interessante para quem está começando. E você indica para aquele empresário que quer também abrir um podcast, você indica a nossa estrutura para ele? Porque hoje a gente tem os estúdios home aqui, então o empresário que quer ter o seu próprio podcast, ele pode fazer a locação aqui. Você gostou da nossa estrutura? Esse é ligeiro, hein? Lógico. Demais, perfeito. O lugar aconchegante, a estrutura de eletrônicos, meu, estão de parabéns. Eu acho que na região aqui não tem nada parecido, né? E a intenção é fazer a parceria junto com vocês também, né? Maravilha. E é isso aí, fico muito feliz, né? Para mim é uma alegria muito grande, né? É uma alegria muito grande mesmo em poder participar, em poder compartilhar. São muitos anos, né? Muitos anos de experiência, de choro, de tristeza, de alegria, né? São muitos anos para gerar tudo isso aqui que a gente está conversando, né? Então, assim, é coisa que o dinheiro não paga, né? Só as experiências e o processo que a gente passa. Então, o meu conselho para o empreendedor é isso, permaneça firme, né? Não falar para você que vai ser fácil é mentira, não vai ser fácil, né? Mas se apega com Jesus, né? Ele tem tudo para nos oferecer, ele tem paz em meio às dificuldades, ele tem alegria, ele tem força, né? Nos momentos que você estiver fraco, quase caindo assim, você fala, ah, ninguém tá do meu lado. Tá sim, ele já tá te carregando faz muito tempo, você que não tá vendo. Então, assim, é esse meu conselho, né? É isso aí. Maravilha. Então, de novo, já se inscreve no canal, curte, comenta aí e eu te espero no próximo episódio. Até mais.